que é a colocação pronominal? A colocação pronominal, ela faz referência à posição dos pronomes pessoais oblíquos átomos em relação ao verbo. Esses pronomes pessoais são o me, o te, o se, o e o os, o a e o as, o lhe e o lhes, o nos e o vos. E a colocação pronominal pode ser dividida em três subtópicos: a próclise, a ênclise e a mesóclise. E, bom, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que é a ênclise. A ênclise é considerada a colocação pronominal mais básica de todas as colocações de pronomes. E, basicamente, isso ela é considerada assim por causa que ela segue aquela ideia de sujeito, verbo, complemento, sabe? E ela se coloca depois do verbo. Bom, a partir disso, a gente tem as suas classificações. Uma delas é nos períodos iniciados por verbos desde que não esteja no futuro. Qualquer tipo de verbo que não esteja no futuro. A gente tem aqui uns exemplos. Diga-me apenas a verdade. Importava-se com o sucesso do projeto. Aí a gente tem as orações reduzidas de infinitivo. Convém confiar-lhe essa responsabilidade. Espero contar-lhe isso hoje à noite. Você percebe que é sempre diga-me, importa-se, confiar-lhe, contar-lhe. É sempre verbo e o pronome. Mas é sempre aquela coisa de verbo complemento. E, bom, a gente tem as reduzidas de gerúndio, desde que elas não venham procedidas de preposição em. Por exemplo, a mãe adotiva ajudou a criança, dando-lhe carinho e proteção. O menino gritou, ajustando-se com o ruído que ouvira. Última classificação. Nas orações imperativas afirmativas, a gente tem: fale com o seu irmão e avise-o do compromisso. Professor, ajude-me neste exercício. Tem algumas observações importantes sobre a colocação do pronome ênclise, ou curiosidades, que basicamente dizem assim: número 1. A colocação pronominal ênclise, ela é a base de todas as outras colocações. Ou seja, para você ter uma próclise e para você ter uma mesóclise, você precisa ter uma ênclise e depois você faz as mudanças de acordo com a necessidade. 2. A gente tende, nós brasileiros que falamos informal, a gente tende a falar mais próclise do que ênclise, sendo que a ênclise é mais correta em certos casos. E basicamente, isso é completamente incorreto, porque a utilização de pronomes átonos no início de uma frase é completamente incorreta. E, bom, eu tenho aqui uns exemplos, como me alcança a caneta. A gente conhece assim, me alcança, me dá, me entregue. Não é assim, é alcance-me a caneta, entregue-me, diga-me. Não é me fale, é fale-me. E, bom, 3 e último. Se o verbo não estiver no início da frase, tipo, nem conjugado nos tempos verbais, ou no presente e futuro, nem no presente e futuro, nem do pretérito, a gente pode estar usando a próclise como ênclise, ou seja, as duas são corretas. Como eu me machuquei no jogo, a gente percebe que não começa com o pronome oblíquo, átomo. Então, aqui pode ser aplicado, eu me machuquei no jogo, como também tá certo, eu machuquei-me no jogo. As crianças se esforçaram para acordar cedo, mas também tá certo, as crianças esforçam-se para acordar certo. As duas aplicações ficam corretas quando, lembrando, quando não estão no início de uma frase, quando não estão no futuro do pretérito ou no futuro do presente. Eu vou falar sobre mesóclise. A mesóclise acontece quando o pronome se encontra no meio do verbo, mas apenas com os verbos do futuro do presente ou futuro do pretérito. Alguns exemplos são esforçar-me-ia ou esforçar-me-ei, jogar-me-ia ou jogar-me-ei, dar-te-ia ou dar-te-ei,
e queixar-me-ia, queixar-me-ei. Isso são os exemplos de mesóclise. Bom, basicamente temos a próclise. A próclise é o emprego do pronome antes do verbo. E ele ocorre em alguns casos específicos. Vamos lá. Temos as orações que contêm uma palavra ou expressão de valor negativa, como por exemplo, ninguém o apoia. Nesse caso, ninguém puxa o pronome o para perto dele, ou seja, para antes do verbo. Então, o caso ninguém apoia o estaria errado. Temos em orações que hajam advérbios e pronomes indefinidos sem que exista pausa, como por exemplo, aqui se vive. Temos em orações iniciadas por pronome e advérbios interrogativos, como por exemplo, quem te convidou para sair. Temos em orações iniciadas por palavras exclamativas e nas optativas, ou seja, que exprimem algum desejo, como por exemplo, Deus o ilumine, que Deus te guie, por exemplo. Nas conjunções subordinadas, ela não quis a blusa, embora lhe servisse. E também temos o caso de frases com gerúndio precedidas de preposição em, como em se tratando de negócios, você precisa falar com o gerente. Temos um caso que é com a palavra só no sentido de apenas e somente, e com as conjunções coordenativas alternativas, como por exemplo, ou se diverte, ou fica em casa. E por fim, temos nas orações introduzidas por pronomes relativos, como por exemplo, foi aquele colega quem me ensinou matemática.